Bom, o Porto das Barcas ele surge ainda Porto Salgado, né, como uma feitoria. Era um lugar onde acontecia a carga e a descarga de mercadorias para outras regiões do Brasil e para fora do Brasil, inclusive, né? Originalmente, a vila de São João da Parnaíba ela seria instalada numa localidade chamada Testa Branca, que atualmente fica atrás do aeroporto de Parnaíba, na direção de Luiz Correia. Só que por conta da viabilidade geográfica, né, inclusive da largura do rio, acabou que eles instalaram a feitoria e posteriormente a vila de São João da Parnaíba ligada ao Porto das Barcas. Então, a feitoria ela se instalou principalmente para venda, para produção e venda de carne de charque, carne seca, né, que era uma carne que servia naquela época para abastecer a região das minas, principalmente, né? Então, o Porto das Barcas ele acaba sendo testemunha dessa atividade comercial que foi extremamente importante para a economia do Piauí, né? A história do Piauí é muito marcada por essa ligação com o boi, né? Meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro, mãe, lá no Piauí, né? Então, essa história do Piauí com o boi é algo muito forte, né? E o Porto das Barcas ele acaba sendo uma testemunha desse momento histórico do nosso estado e também do Brasil, né? Quando houve um processo de interiorização da colônia e a interligação entre as várias regiões produtoras com a região das minas. Bom, como eu disse, se tratava de uma feitoria, né? Só que como o leito do Rio Garaçu, que é o rio que passa aqui à frente do Porto das Barcas, ele é muito raso, né? Ele não dá para chegar a embarcação de grande calão. Acabava que essas mercadorias elas saíam daqui de balsas e iam até o limite, a barra do Rio Garaçu, que fica na calçada de Luiz Correia, que à época se chamava Vila de Amarração. Amarração exatamente porque as embarcações de grande calão, as embarcações que carregavam grandes volumes de mercadoria, elas atracavam em Luiz Correia. E aí essas balsas saíam daqui levando e trazendo mercadorias através da propulsão humana, né? Eram homens que empurravam essas balsas com as varas que geralmente eles apoiavam no peito. E aí há vários indícios na literatura, no Assis Brasil, no Renato Castelo Branco, em vários autores que falam, né, dessas figuras conhecidas como vareiros, que apoiavam as varas no peito para empurrar as balsas até a barra do Rio Garaçu, onde eles traziam e levavam as mercadorias. Bom, a inatividade, digamos assim, do Porto das Barcas relacionada a essa atividade da produção e exportação vai acontecer no século XX, né? Até mais ou menos 1950, a cera de carnaúba, que era um produto muito importante também para a nossa economia desde meados do 19, ela entra em crise por conta do amplo uso, da ampla implementação dos derivados do petróleo. Então, a casa inglesa, o nível de exportação de cera de carnaúba cai muito, a essa altura era praticamente o único produto que sustentava as exportações aqui de Parnaíba, e aí acaba que o Porto das Barcas ele entra numa certa ociosidade, que só seria, digamos assim, só seria deixada de lado, digamos assim, o porto só seria reativado em meados dos anos 80, quando ele passaria por uma reforma, anos 90 e tudo, e aí ele passa a ser esse centro turístico, né, esse complexo que nós temos hoje. Que abriga aí pousadas, lanchonetes, pizzarias, lojas de artesanato, auditórios, né, espaços corporativos e tudo mais. Bom, o Porto das Barcas ele é uma testemunha, né, desse processo histórico. A gente costuma dizer que quem visita Parnaíba, especialmente a Avenida Getúlio Vargas, que é essa avenida que chega ao Porto das Barcas, consegue conhecer todos os estilos arquitetônicos que existem no Brasil. Você encontra arquitetura colonial, arquitetura art déco, arquitetura art nouveau, arquitetura eclética, arquitetura neoclássica, né? E o Porto das Barcas ele é a testemunha mais fiel desse primeiro momento da história da cidade. A gente consegue verificar aqui uma arquitetura legitimamente colonial, com traços portugueses ainda, né? Infelizmente não é utilizado, no nosso entendimento, da maneira como deveria ser.
Eu entendo que o espaço ele é mal aproveitado, na verdade não só o Porto das Barcas, como parcela significativa do patrimônio tombado em Parnaíba. Nós temos um dos maiores núcleos de tombamento do estado, na verdade um dos maiores núcleos de tombamento do Nordeste, e nós não verificamos políticas públicas efetivas no sentido de salvaguardar esse patrimônio e no sentido de fazer com que esse patrimônio ele seja de fato aproveitado, consumido, conhecido pela população. A maioria da população, inclusive, desconhece o Porto das Barcas, desconhece o significado desse espaço para a nossa identidade, né? Bom, eu me sinto lisonjeado de poder viver numa cidade que tem 300 anos, né? De poder visitar uma ermida do início do século XVIII, de poder visitar uma catedral que tem um retábulo português, né? De visitar a praça onde houve, por exemplo, o reconhecimento do nosso Estado à independência do Brasil, a adesão dos piauienses à independência do Brasil. Isso me enche de felicidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma felicidade frustrada, porque a gente não consegue ver esse sentimento de valorização, esse sentimento de orgulho, digamos assim, em relação ao que é nosso, ser disseminado. Quem é dono, por exemplo, de edificações tombadas em Parnaíba, sabe a dificuldade que tem para manter essas edificações minimamente limpas. Porque as pessoas, por exemplo, picham, as pessoas quebram, as pessoas elas não conseguem conceber o valor simbólico e material que esses espaços e essas edificações têm para nós, né? Então, especialmente como professor de história, é um misto de orgulho e frustração.